Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Capítulo 1 de Efésios, nós falamos que Paulo orou para que a igreja tivesse os olhos espirituais abertos. Essa era a oração do apóstolo Paulo pelas igrejas. A nossa visão espiritual precisa estar sendo aberta pelo Espírito Santo, trazendo discernimento, trazendo clareza, para que a gente perceba o que é de Deus, o chamado de Deus. E cada capítulo nós vamos destacar uma verdade de Deus que o Senhor quer que a gente enxergue através da visão espiritual aberta pela graça e pelo Espírito Santo. E no capítulo 1 nós falamos que Paulo orava para que a visão espiritual da igreja fosse aberta, para que eles conhecessem plenamente a Deus e assim também conhecessem a identidade deles como igreja. O pleno conhecimento de Deus vai nos levando a conhecer a nossa verdadeira identidade, quem nós somos em Deus. No capítulo 2 de hoje, que nós lemos, a oração de Paulo e a palavra dele no capítulo 2 é para que a igreja pudesse reconhecer a obra de Cristo
na vida da igreja. Paulo, no capítulo 2, ele diz que nós precisamos reconhecer, perceber, com os olhos espirituais abertos, o que Jesus fez por nós. Reconhecer a obra da salvação, reconhecer a obra da cruz, porque Jesus morreu na cruz por nós, e o que Ele fez, quando nós cremos em Cristo, o que Ele fez e está fazendo em nós. Primeiro, nós percebemos aqui, que antes de Paulo falar quem nós nos tornamos, ele fala como nós estávamos antes de Cristo. Qual é a condição de um homem antes de Cristo? Ou de um homem que não se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Primeiro, o texto diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Versículo 1 diz: Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O homem sem Cristo, espiritualmente, está morto. Ele é um cadáver espiritual. Por isso, um cadáver, ele não ouve, ele não vê, ele não sente nada. Por isso que alguém que não se rende a Jesus, ele não consegue perceber as coisas espirituais e nem desejar as coisas espirituais. Ele pode até se tornar um religioso, alguém que vai à igreja, que pede para que a gente ore por ele, a fim de receber alguma bênção, se sentir um pouco melhor, mas ele não entende as coisas de Deus, ele não tem desejo por Deus, porque ele está morto espiritualmente. Antes de Cristo, em segundo lugar, nós estávamos, e o homem sem Cristo está, andando segundo o curso deste mundo. Versículo 2: Vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo. E a palavra mundo aí tem a ver com sistema, é uma forma de pensar. Existe uma maneira de pensar na terra que não coloca Deus como centro de todas as coisas, que não reconhece a Jesus. Mundanismo é uma maneira de viver e de pensar onde Cristo não é a primazia, onde Deus não é prioridade. Então existe uma forma de pensar do mundo, e Paulo está dizendo que antes de crer em Jesus, o homem ele é levado pela forma de pensar o curso deste mundo, que todos os sistemas da mídia, do governo, economia e religiosidade levam as pessoas a viver conforme o curso deste mundo. E Paulo diz: vocês estavam assim. Lembrem os irmãos que Paulo não está escrevendo aqui para uma igreja de raízes judaicas, ou que conheciam bem as escrituras. Lá em Éfeso, grande parte da igreja ali era de gentios que vieram de uma cultura pagã, de idolatria, de feitiçaria. E ele diz: vocês estavam segundo o curso deste mundo. Em terceiro lugar, antes de crer em Jesus, nós estávamos guiados, dirigidos ou teleguiados pelos espíritos malignos, pelas trevas. Versículo 2 de Efésios 2 diz: vocês estavam andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem não se rende a Jesus, ele é influenciado diretamente pelos principados e potestades do mal, ou seja, as entidades espirituais malignas. A Bíblia diz que Deus criou anjos para o adorar, mas 1/3 se rebelou contra Deus, foram lançados do céu, e eles são hoje os agentes de Satanás, que é o príncipe das trevas, e tem os seus agentes para influenciar as pessoas. E a Bíblia diz que quem não está rendido a Jesus está diretamente sendo influenciado, guiado pelas trevas, pelos principados malignos. Em quarto lugar, quem não se rendeu a Jesus, ele anda segundo a sua própria carne. O versículo 3, continuando, diz: nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque nós éramos filhos da ira. Quem não se rende a Jesus, ele não presta contas a ninguém, ele não tem um senhor
que governa os seus pensamentos, as suas decisões, as suas palavras. Então ele se move pelo quê? Pela sua própria vontade. Quando a Bíblia fala aqui de carne, não está falando do corpo humano, está falando da natureza pecaminosa, dos próprios desejos, vaidades, dos próprios pensamentos. As pessoas que dizem, eu faço assim porque eu penso assim, está sendo guiada pelos seus pensamentos, não por Jesus. Amado, você e eu precisamos nos lembrar disso. Quem anda segundo a sua vontade e seus pensamentos, são as pessoas que não se rendem a Jesus. E Paulo está lembrando a igreja aqui, vocês eram assim, não devem continuar sempre, porque há muitas pessoas que elas têm um encontro com Jesus, mas à medida que elas caminham, elas começam a fazer a vontade da carne, e não mais a de Jesus, a vontade dos seus próprios pensamentos. E aí percebam os irmãos que nem tudo é o diabo. Satanás, ele influencia as pessoas, mas você pode estar fazendo a sua vontade, e não a de Deus. E em quinto lugar, como nós éramos antes de Cristo, nós éramos estranhos às alianças. Nós éramos estranhos às alianças. É muito interessante essa expressão que o texto mostra. O versículo 12 diz: vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Deus é um Deus de aliança. De Gênesis a Apocalipse, Deus chama as pessoas e um povo para fazer uma aliança, um pacto com Ele. E Deus diz em sua palavra, antes da pessoa crer em Jesus, ela estava fora das alianças com Deus. Elas estavam, o que o texto do versículo 11 chama, gentios na carne. Essa palavra gentio, na Bíblia, são todos aqueles que não são judeus, não são do povo de Israel. Então, de uma forma natural, todos nós estávamos separados do Senhor. Mas vamos para a segunda parte do capítulo 2. Qual é a obra de Cristo? O que Jesus fez através da cruz? Ao receber Jesus, qual foi a obra que Deus já começou em nossa vida, amado? Primeiro, Deus nos vivificou, Ele nos deu vida. Versículo 5 diz aí, que coisa maravilhosa. No versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor. Versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, que maravilha, nós estávamos mortos, mas o Senhor Jesus se revelou a nós, o Espírito Santo nos alcançou, a palavra de Deus nos alcançou, e nós recebemos a vida de Deus, nós espiritualmente então ressuscitamos. O homem sem Cristo espiritualmente está morto, mas quando o Espírito Santo sopra, quando nós cremos em Jesus, nos rendemos a Jesus, pela obra do Espírito Santo, nós nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos vida espiritual. Por isso, nós começamos a amar a palavra de Deus, a amar a casa de Deus, nós começamos a amar a vontade de Deus, nós começamos a amar, buscar a Deus, porque o nosso espírito agora foi recriado, ele renasceu, nós recebemos a vida de Deus. O que nós precisamos hoje, amados, nas igrejas, é pessoas que experimentem a vida de Deus, porque há pessoas que são cristãos apenas no intelecto, mas eles estão sem a vida de Deus dentro deles. Em segundo lugar, o que Jesus fez por nós na cruz? Ele não só nos ressuscitou, Jesus na cruz, Ele nos posicionou nos lugares celestiais, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Versículo 6, se é que cremos na palavra de Deus. Se você crê e lê esse texto, o Espírito Santo vai confirmar no teu espírito, porque não é na mente, é fé. Versículo 6 diz o quê? Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê, amado? Você crê nessa verdade? O apóstolo Paulo orava para que os olhos espirituais da igreja fossem abertos, para eles enxergarem essa realidade, e enxergando essa realidade, valorizasse a obra da cruz. Ele me ressuscitou, e espiritualmente eu estou assentado do lado de Jesus nas regiões celestes. Por isso a igreja não teme o inimigo, a igreja não teme os maus dias, a igreja, ela sabe que ela tem autoridade em nome de Jesus, ela sabe a sua identidade.
ela sabe o poder que está nas mãos do nosso Senhor. Todo o poder pertence ao nosso Senhor Jesus. Terceiro lugar, que Jesus fez por nós na cruz, Ele nos fez parte da sua aliança, através do seu sangue. Através do sangue de Jesus, nós estamos em aliança com Deus. Versículo 13 de Efésios 2, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Nós éramos estranhos da aliança, agora nós estamos em aliança. Por quê? Pelas nossas obras? Não, pelo sangue de Jesus. Você crê que Jesus morreu em teu lugar? Você crê que o Cordeiro de Deus foi morto pela tua salvação? Se você crê, amado, o sangue de Jesus te reconciliou, te aproximou, te comprou e te fez parte da aliança. A igreja é o povo de Deus que tem uma aliança, e quem tem aliança tem paternidade de Deus, tem uma herança de Deus, tem promessa de Deus, e é isso que o Espírito Santo revela quando os nossos olhos espirituais são abertos. E nós precisamos orar por isso, orar pela igreja, orar por nós, para que os nossos olhos espirituais enxerguem a realidade espiritual. Como na Bíblia fala sobre a importância dos olhos estarem sendo iluminados. Se os seus olhos forem bons, a Bíblia diz todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, forem trevas, que grande treva será? Quantas vezes o inimigo tem cegado os nossos olhos, trazido trevas e nos feito esquecer quem nós somos em Cristo. Efésios é a carta que Paulo escreve estando preso, mas ele não deixa de saber quem ele é e quem a igreja é. A igreja é o povo da aliança. E em quinto e último lugar, capítulo 2 da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nos mostra que quando nós cremos em Jesus, nós fazemos parte de um novo povo, nós fazemos parte da igreja do Deus vivo. E esta igreja, e Efésios é a carta de Paulo onde mais ele ilustra, através de alguns tipos de símbolos, o que é a igreja, o que ela representa. O Espírito Santo dá a Paulo palavras-chave que nós precisamos entender, e ele chama a igreja de família de Deus. Que coisa maravilhosa. Versículo 19, vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Interessante, porque lá em Hebreus diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, mas no mundo espiritual nós não somos peregrinos e estranhos, nós somos concidadãos dos céus, nós somos família de Deus. Vivemos um tempo onde se parece que virou moda falar mal de igrejas e de pastores, pessoas feridas ou pessoas tomadas pelo orgulho e soberba, dizendo coisas absurdas e dizendo até que não precisam de igreja. Vem o Espírito Santo e diz: vocês que foram salvos em Jesus, vocês se tornaram parte da família de Deus, vocês agora têm irmãos em Cristo Jesus. O plano eterno de Deus é gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e a igreja é este povo que se reúne em vários lugares diferentes e em todas as nações, mas é um povo que tem o Espírito Santo, que tem Jesus como o único Senhor e Salvador. Há 3 palavras para a igreja, pelo menos aí no finalzinho do capítulo 2, família de Deus, edifício de Deus e morada de Deus no Espírito. E é impressionante, o Espírito Santo, através de Paulo, diz no versículo 22, que o Senhor nos salvou, nos fez também santuário, versículo 21, mas no 22 diz, nós estamos sendo edificados para sermos moradas de Deus no Espírito. E essa edificação
tem uma pedra angular, pedra principal, que o versículo 20 deixa claro. Nós, a igreja do Senhor Jesus, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. A verdadeira igreja tem Jesus Cristo como a única pedra angular, pedra principal, o único Senhor, o único Salvador, o único digno de ser adorado. A igreja é edificada sobre Cristo, e ela tem um fundamento, além da pedra principal. O fundamento é qual? Apóstolos e profetas, ou seja, o Novo Testamento e o Antigo ou Primeiro Testamento. A igreja, ela é firmada sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo revelada a nós, para que nós pudéssemos andar na presença de Deus. Essa é a obra de Jesus na sua vida e na minha, na vida da igreja, que nós devemos celebrar, nós devemos compreender e pedir ao Espírito Santo para aprofundar esse discernimento em nós, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais do teu povo, daqueles que são família de Deus, para que possamos contemplar essa verdade, essa realidade, de quem nós éramos e quem nos tornamos em Jesus, e valorizando a obra da cruz, possamos viver uma vida como família de Deus, como edifício que o Senhor está construindo a cada dia, como morada de Deus, sendo edificados para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.